Enfim, no nosso código, quando nós vamos trabalhar, nós vamos gerar telas, etc. É importante que o programa desenvolvido ele também aceite informações do usuário. Quando nós usamos apenas JLabels, o JLabel é uma informação que eu não consigo alterar, que é apresentada ao usuário. Mas é importante que eu tenha caixas de textos, campos de texto, e preste atenção nesse nome, para que o usuário possa digitar informações. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a aprender JText Fields, ou seja, os campos de texto. Já vou trocar aqui para a nossa outra tela. Vamos criar um novo projetinho chamado Aula 3. Aula 03. E nessa aula 3, então, nós vamos fazer uma composição aí com JLabels e JText Fields. Enfim, nós temos aqui então a nossa classe main, certo? Que é a classe onde vai ser executado. Lembrando que é aqui onde tudo começa. Se eu botar um system.out, olá mundo, lembrando, né? Isso aqui é só revisões durante aqui a nossa aula. Ó, olá mundo, enfim, é aqui que a mágica acontece. Quando a gente já está aprendendo a programar em Java, é aqui que as coisas acontecem. Mas nós vamos criar então uma classe, né? New, clico aqui com direito no pacote, New Java Class, e vou criar aqui, como tenho uma dificuldade de pensar em nomes, mas eu vou botar aqui Frame Text Fields. Frame Text Fields. Lembrando que, como eu quero que isso seja uma tela, um JFrame, ele se comporte como JFrame, eu tenho que dar um extends JFrame. E aí ele vai herdar naturalmente todas as atributos e métodos da classe JFrame. Eu vou dar um import aqui e vou no construtor, já vou criar o construtor aqui, ó, Frame Text Fields, para, né, executar as instruções aqui durante a construção da nossa tela, tá bom? Ainda aqui na aula 3, no main, eu vou já aproveitar aqui para criar então o nosso Frame Text Fields. Vou chamar de frame, pode ser o nome da nossa variável, recebe new frame text fields. Então aqui estou chamando o construtor, estou alocando na variável frame, vou botar frame.setSize. Depois a gente pode ir alterando, eu vou botar aqui 300 por 500. Depois nós vamos alterar conforme a necessidade. Frame.setDefaultCloseOperation. Lembrando que isso aqui é para quando eu fechar a janela, ele não ficar executando em segundo plano. Está até aqui com uma outra execução. Deixa eu fechar. JFrame. Até ó, tem que dar um importzinho aqui. JFrame.exitOnClose. Vou botar um frame.setResizable false. E o frame.setLocation relative to. Aí só para deixar ele centralizado aí quando eu criar a tela. E o setVisibleTrue faltou por fim. Frame.setVisibleTrue. Vamos dar uma executada aqui para ver como é que vai ficar. Ó, uma janelinha aqui, não. Até eu botei 300 de largura. Inverter aqui. Ela ficou no sentido retrato, eu quero que ela fique no sentido paisagem. Perfeito. Perfeitamente. Aqui no Frame Text Fields eu vou já chamar um super, botar o título trabalhando com Text Fields. Vamos ver se... Ó, já ficou o título aqui, ó. Vou ter que criar uma outra cena ali com um zoom mais centralizado, até para ficar melhor de enxergar as telas. Próxima aula já vou fazer isso.
Super. Ok. Então nós vamos aqui, vou criar um campo de texto bem tranquilo, assim, como se fosse nome e endereço. Nome e e-mail, por exemplo. Então vou criar aqui, ó, um private. Eu tenho essa mania de programação que eu gosto, que eu começo assim, por exemplo, L de label. Isso é meu, não é algo da linguagem, né? L de label, L, nome. E vou criar um L e-mail. Tá pedindo para dar um import no JLabel. E vou criar um private JText field e vou chamar de TF nome, TF de text field, TF e-mail. Também vai pedir um import para o JText field. Então nós vamos colocar aqui o import. Certo? Lembrando, né, então que nós temos que usar o layout, que é a ordem que as coisas vão entrando na tela. Depois nós vamos aprender a fazer outros layouts, mas por enquanto nós sempre vamos usar o Flow Layout. Tá certo? Bom, então temos aqui definidos o layout, o JLabel, o text field. Então vamos começar agora a criar então, né, os objetos para inserirmos nas nossas variáveis. Então L nome recebe new JLabel e vou colocar aqui nome, 2 pontos e um espacinho. E já vou dar um add L nome. Nome. Olha só, perfeito. Podemos alterar a fonte, podemos, conforme nós vimos, mas não é o foco agora. E vou criar agora também o L e-mail. Vou botar aqui e-mail, L e-mail. Veja que ele construiu um label ao lado do outro. Bom, lembrem-se que o Flow Layout ele vai colocar os itens na ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo, em que eu for dando os ADDs. Então, antes de adicionar o outro label, eu já tenho que criar o text field aqui e poder já inserir ele no JFrame. Então, eu vou criar um TF nome, recebe new JText field e add tf nome. Só vamos ver como é que vai ficar, ó, só para uma observação aqui, ó, se a gente ver, ficou uma coisa bem pequenininha, bem mal dá para enxergar. Então aqui nós vamos passar como se fosse o número de colunas que eu quero no meu text field, vou botar 20. Ó, já ficou bem melhorzinho já. E aqui já vou criar o nosso TF. Só que aqui não é nome, é e-mail e vou adicionar e-mail. Como nós ainda estamos com esse método meio arcaico de desenvolvimento de layout, veja que como sobrou espaço, ele deixou o e-mail aqui e botou uma linha abaixo aqui, ó, na linha de baixo, o nosso text field. Ficou então o nosso JLabel do nome, nosso text field do nome, nosso JLabel do e-mail e nosso text field do e-mail. Ficaram meio desconexos aqui, né? Não ficou legal. E aí nós vamos meio que ajeitando no abre aspas braço, né? Nós vamos, por exemplo, aumentando o número de colunas aqui para ficar de uma forma mais elegante. Pois conforme eu sempre digo, né? Conforme a gente vai melhorando aí, aprendendo um pouquinho mais de design, de layout, nós vamos conseguir fazer de uma forma aí mais inteligente isso. Ó, por exemplo, aqui já ficou, porque esse JText field cresceu tanto que esse JLabel já não consegue ficar mais ao lado. Então ele
pula aqui, vamos dizer, para a linha de baixo. E aqui eu consigo, né, naturalmente, digitar, por exemplo, o nome Juan Conceição e aqui um e-mail @juan.com. Veja que eu já consigo, neste cenário aqui, ter um JLabel e um JText Field.